Olá, eu sou o Túlio Rocha, pesquisador da linha de luz IP, e vou apresentar para vocês a nona aula desse módulo de espectroscopia, que vai ser sobre espectroscopia comparada. Nas aulas anteriores desse módulo, vocês viram detalhes e princípios de diversas técnicas de espectroscopia que a gente pode fazer com luz síncrotron, e nesta aula agora, o que eu quero mostrar para vocês é um comparativo de todas essas técnicas, para vocês terem uma visão global do tipo de informação que a gente pode obter em cada uma das técnicas e como essas técnicas se complementam. Eu decidi separar as técnicas de espectroscopia em dois grandes grupos para facilitar a comparação. A princípio parece arbitrário essa separação que eu fiz, mas vocês vão ver que tem alguma fundamentação física por trás disso. Então, um dos grandes grupos são técnicas onde a gente tenta responder perguntas sobre quais são os átomos presentes na amostra, quantos átomos eu tenho e qual a vizinhança química desses átomos. Então, eu chamo esse grupo de técnicas aqui como técnicas de composição. Um outro conjunto de técnicas é onde a gente quer olhar detalhes da estrutura eletrônica, que a gente quer saber detalhes do estado quântico dos elétrons dentro dos materiais. E eu estou chamando esse grande grupo aqui de estrutura eletrônica. E para fazer essa comparação, eu vou usar bastante diagramas de energia e vou usar vários exemplos da literatura, para vocês verem qual é a cara de um espectro. E na escolha desses exemplos, eu tentei enfatizar mais a forma, a cara da figura e como ela se encaixa na história que eu queria contar, do que assim, a inovação do trabalho, ou o ineditismo, ou o impacto que o trabalho teve. Então, o primeiro passo é definir um diagrama de energias que eu vou usar para representar as diferentes espectroscopias. Isso vai ser muito útil para entender o que cada técnica está sondando e qual informação que a gente pode obter delas. Vocês já viram nas outras aulas desse módulo ou nos cursos que vocês já tenham feito diferentes diagramas de energia e cada um deles representa a estrutura eletrônica dos átomos, moléculas ou sólidos em diferentes detalhes e também algum processo de interação da radiação com a matéria. Para essa aula, eu vou usar o diagrama igual está representado aqui embaixo. E só para deixar claro o que eu quero dizer com esses desenhos, a energia ela sempre cresce de cima para baixo, que essa é a convenção usual em espectroscopia. Essas linhas com as bolinhas preenchidas, eu estou representando os elétrons profundos dos átomos, né? São aqueles níveis que eles permanecem com caráter atômico mesmo quando os átomos formam moléculas sólidos. E apesar dos átomos terem diversos níveis desses profundos, discretos, eu vou representar apenas dois nesses diagramas para facilitar a visualização. Então, os elétrons de valência, que formam as bandas de valência nos sólidos e orbitais moleculares nas moléculas, eu vou representar como uma caixinha cinza, quando forem níveis ocupados, e essa caixinha vazia para os níveis desocupados. E eu sempre vou botar aqui como referência o potencial de ionização, que é a energia a partir da qual o elétron está livre do átomo. Então, a partir dessa barrinha aqui, o elétron está livre e, acima disso, ele tem energia cinética. E, na minha representação também, fótons incidentes eles vão estar sempre representados por essa ondinha aqui em azul à esquerda do diagrama e fótons emitidos sempre em vermelho e à direita do diagrama. E, para facilitar a visualização, para deixar os slides menos poluídos, eu vou, durante a apresentação, eu vou mostrar apenas o desenho e vou omitir
os nomes aqui. Então, se tiver dúvidas, volta nesse slide aqui para entender bem a representação dos diagramas de energia. Uma das principais aplicações de espectroscopia de raio-x é a identificação e quantificação de elementos químicos. E a gente consegue identificar elementos químicos porque a energia dos elétrons dentro dos átomos depende do número atômico. Como eu estou mostrando aqui nessa tabela, onde eu tenho em ordem aqui crescente de número atômico os elementos de transição do vanádio ao zinco e aqui a energia em eletronvolts do elétron S, quer dizer, o elétron mais próximo do núcleo, elétron 2s, 2p e assim sucessivamente. Vocês podem ver aqui que, por exemplo, para o elétron 1s, a energia de ligação desses elétrons varia em cerca de 600 eletronvolts para cada próton a mais que eu tenho no núcleo. Quer dizer, para cada aumento do número atômico, a energia do primeiro elétron varia. E você tem variações semelhantes para todos os elétrons. O que acontece é que quanto mais distante do núcleo, menor a variação de energia de ligação. Mas você sempre tem variações de energia de ligação. Então, se você medir a energia de ligação dos elétrons, você pode inferir qual é o número atômico e, consequentemente, identificar o elemento. E o que está por trás dessa dependência da energia dos elétrons com o número atômico é a interação elétron-núcleo, né? Que é a interação de Coulomb entre cargas, que vocês já viram várias vezes. Né? O núcleo, quanto mais carga você tem no núcleo, maior a atração nos elétrons e maior a energia de ligação que você vai ter, que é a maior energia que você tem que pagar para remover aquele elétron. Então, o primeiro exemplo que quero mostrar para vocês é a identificação e quantificação de ferro usando a técnica de fluorescência de raio-x. O diagrama está representado nessa figurinha aqui. Após uma ionização inicial de um nível profundo, eu tenho uma transição de um nível menos profundo para esse nível mais profundo e a emissão de um raio-x. Medindo a energia desse raio-x, eu consigo identificar os materiais. No caso desse exemplo aqui, a identificação de ferro em tecido humano, eles investigam a transição K-alfa, que é uma transição do nível 2P para o nível 1S. E o que eles fazem aqui é medir para um tecido saudável, um tecido com tumor, eles veem uma pequena variação da intensidade aqui, na fluorescência. Eles fazem uma calibração, significa que eles medem o espectro de fluorescência para amostras com quantidades conhecidas de ferro e, a partir dessa calibração, conseguem quantificar a quantidade de ferro em diferentes amostras de tecido, saudáveis e com tumores. E o que eles observam é que a distribuição aqui, diferentes amostras, né, a frequência em função da concentração de ferro observada nas amostras, ela varia para células com tumor e células saudáveis. Né? As células com tumor apresentam um pouquinho mais de ferro. Um outro exemplo é a identificação de ferro, mas nesse caso na superfície de uma nanopartícula metálica, de uma liga ferro-níquel-cromo. Então, nesse caso, eles usam a técnica de XPS, onde a gente também mede a energia dos níveis. Nesse caso aqui, a gente vai medir o nível 2P do ferro. E vocês podem ver o espectro aqui. Você tem dois picos, né, relacionados ao dobramento spin-órbita. Esse aqui é o espectro do ferro. Esse aqui é o espectro do níquel e aqui do cromo. E medindo a área e fazendo uma quantificação, esses autores conseguiram identificar que nas amostras, assim que elas são produzidas, você tinha aqui dois conjuntos de amostra com
uma variação por um fator de 2 na quantidade de ferro, e após oxidar as amostras, você vê que você fica com igual quantidade de ferro na superfície. Então, você consegue não só identificar, mas quantificar elementos químicos. No caso de fluorescência de raio-x, você é mais sensível ao volume, enquanto em XPS você é mais sensível à superfície. Outra importante aplicação de espectroscopia de raio-x é a especiação química, que é a identificação dos estados de oxidação dos átomos e a vizinhança química desses átomos. Nessa tabela aqui eu estou mostrando um exemplo das variações de energia de ligação para o nível 2P do ferro para diferentes compostos aqui de ferro. E vocês podem ver aqui que a energia de ligação do nível 2P, que é em torno de 700 eletronvolts, varia em mais ou menos 7 eletronvolts entre esses compostos aqui. Isso é uma dúvida muito comum, que, como eu falei no começo, esses são níveis eletrônicos para o 2P, um nível profundo, que não participa de ligações químicas, e como que a gente pode ter sensibilidade a alterações dos elétrons de valência se esse elétron não participa das ligações químicas. E o efeito que está por trás disso é a interação eletronúcleo ainda. Nesse caso, o que acontece é que esses elétrons profundos, por exemplo, o elétron 2P, ele sente um potencial do núcleo, por causa das cargas do núcleo, mas esse potencial é de certa forma, blindado pelos todos os outros elétrons mais externos, né? Que eles acabam é como se reduzisse a interação, né? Como se blindasse a carga do núcleo. E quando a gente adiciona ou remove algum elétron de valência, você altera essa blindagem e o elétron interno sente um potencial maior ou menor. Nesse caso, as variações são menores, porque a variação no potencial é muito menor quando em relação de você aumentar a carga no núcleo. Então, as variações esperadas para mudanças de estado de oxidação estão geralmente na ordem de 1 a 10 eletronvolts, são muito menores das variações que eu falei anteriormente, de 100 a 10 eletronvolts, quando você varia o número atômico. Por exemplo, além de quantificar a quantidade de ferro numa amostra, medindo pequenas variações na energia desses níveis profundos, eu posso identificar se eu tenho um estado de oxidação 2+, ou 3+ na minha amostra. Aqui um exemplo de especiação de ferro em amostras de óxido de magnésio dopado com ferro. Aqui à esquerda tem um espectro de XPS, né, intensidade em função da energia de ligação. Você vê aqui que o espectro para a mesma amostra submetida a 2 ambientes, né, um mais redutor e um mais oxidante, você tem deslocamentos do nível 2P que estão relacionados a essa mudança de estado de oxidação da amostra, né? Uma amostra mais reduzida e uma amostra mais oxidada, ferro 2 e ferro 3. Você pode ter a mesma informação se você medir a borda L2 e L3 no espectro de absorção, né? Você vê aqui nesse espectro de absorção que a variação do estado de oxidação gera uma variação da posição da borda, né? Você tem esse deslocamento. Então, o que eu queria ilustrar vocês com esse exemplo é que em ambas as técnicas, tanto XPS quanto Chanes, o que a gente está medindo são variações pequenas variações de energia desses níveis profundos, nesse caso aqui o nível 2P. A diferença é que enquanto XPS eu meço a energia cinética dos elétrons que saem da amostra, em absorção eu meço mudanças no coeficiente de absorção em função da energia absorvida. Mas a gente está sondando os mesmos níveis com as duas técnicas. E a mesma informação de estados de oxidação eu posso obter se eu sondar outros níveis eletrônicos. Por exemplo,
nível 1S. Né? Nesse caso, eu vou fazer um espectro de absorção da borda K. E vocês veem aqui nesse exemplo, aqui são dois padrões, não é a mesma amostra, mas entre aqui, ó, ferro 2 e ferro 3, que é também o espectro vermelho e preto, eu tenho deslocamento da borda. Nesse caso aqui é um nível 1S, então energia em torno de 7.100 eletronvolts, no caso de absorção de raio-x. E eu posso também fazer XPS com raio-x de altas energias, para eu conseguir remover esses elétrons S. E eu tenho essencialmente a mesma informação. Nesse caso aqui eu não achei um exemplo de mudança de estado de oxidação com XPS em altas energias, mas aqui é um nível 1S, você vê aqui, ó, esse é um espectro de XPS, intensidade em função da energia de ligação. Aqui eu estou 7.000 eletronvolts e eu consigo medir esse elétron S. E eu tenho, inclusive, os mesmos satélites que aparecem aqui nos níveis 2P. Então, eu posso identificar e quantificar espécies químicas usando essas técnicas de XPS e absorção de raio-x. A diferença aqui é que eu vou ter que usar modos de detecção diferentes e energias diferentes do raio-x, dependendo se eu vou sondar um elétron mais profundo ou menos profundo. Mas a informação é essencialmente a mesma. E o que varia também entre XPS e Chanes é a sensibilidade à superfície. Enquanto XPS é a técnica mais sensível à superfície, Chanes com raio-x de baixas energias é menos sensível à superfície e Chanes com raio-x de altas energias é mais sensível ao bulk. Além do estado de oxidação dos átomos, esses níveis profundos também são sensíveis à vizinhança química. Né? Nesse caso, a formação de ligações químicas, né, você acaba deslocando a densidade eletrônica em relação ao núcleo do átomo e aquele elétron profundo também sente uma alteração no potencial. Né? Você não precisa remover totalmente ou adicionar o elétron, basta deslocar a densidade eletrônica para você gerar variações no potencial e variações na energia de ligação. Aqui eu estou mostrando um exemplo de espectroscopia de absorção de raio-x, né, na identificação de vizinhanças químicas. Né? Aqui, por exemplo, a curva rosa e a curva azul são para dois compostos de ferro, ferro ligado a cloro, ferro ligado a flúor. Né? O ferro está no mesmo estado de oxidação nesses dois compostos. O que está mudando é que quando você vai do cloro para o flúor ele é mais eletronegativo, então ele desloca mais a densidade eletrônica para longe do ferro e causa essa variação na energia de ligação do elétron S, que você pode detectar nesse espectro aqui de absorção da borda K do ferro. Né? Então aqui você está vendo variando coeficiente de absorção em função da energia, você tem essa variação da posição da borda, né, que reflete o estado as ligações químicas. Vocês viram outras duas técnicas de espectroscopia que também são sensíveis a ligações químicas, o dicroísmo circular no UV, tipicamente aplicado para proteínas e pequenas moléculas quirais, e a espectroscopia no infravermelho, né, que se aplica para vários sistemas moleculares. E o interessante aqui é que você tem 3 diferentes espectroscopias, nas 3 você está absorvendo os fótons, né, são espectroscopia de absorção, e todas elas você é sensível a ligações químicas, mas você usa radiações de diferentes energias e você envolve transições diferentes. Né? Em espectroscopia de absorção de raio-x, você tem transições do nível profundo para os níveis desocupados. No caso de espectroscopia no ultravioleta visível, você tem transições entre os orbitais moleculares, né, entre o HOMO e o LUMO, e no caso do infravermelho, você tem transições entre níveis vibracionais. Mas em todos esses casos, você tem sensibilidade a ligações químicas. E por último, mas não menos importante, a gente pode obter informações sobre a estrutura local dos átomos
Por exemplo, utilizando a técnica de EXAFS, né? Vocês viram na aula que no EXAFS eu vario a energia incidente até que a energia desse elétron, que vem de um nível profundo, ela seja autossuficiente para o elétron ficar livre, né? Ele tem energia acima do potencial de ionização. Então, esse elétron livre, ele se comporta como se fosse uma onda, né? Então, eu representei aqui como essa ondinha aqui para lembrar isso, né? Ele tem um comprimento de onda e, como esse comprimento de onda ele pode ser da mesma ordem de grandezas das distâncias interatômicas, acontece um fenômeno de interferência desse elétron, né, esse fotoelétron, e esse fenômeno de interferência modula o coeficiente de absorção. E é o que vocês veem aqui nesse exemplo que eu trouxe aqui, são duas amostras, né? É uma amostra onde eles de ferro, no ferro metálico, né, na estrutura de equilíbrio formando o BCC, e nesse caso eles irradiam com laser de alta potência e geram uma transição para uma outra estrutura do tipo HCP. Então nesse caso aqui, vejam bem, eu tenho o mesmo elemento, mesmo estado de oxidação, mesma vizinhança química, eu estou só mudando a estrutura. E essa mudança na estrutura gera essas modulações no coeficiente de absorção, que a gente tipicamente representa aqui a modulação, né, em função do número de onda do elétron, né? À medida que eu vario a energia do fóton incidente, o que eu estou fazendo é variando o comprimento de onda desse elétron aqui. Por isso que eu vou gerando esses padrões de interferência que alteram o coeficiente de absorção. E eu acabo sendo sensível à estrutura local. Vocês veem aqui, quando eu vario localmente de uma estrutura BCC para um HCP, eu tenho essas alterações aqui no padrão de modulação que eu posso quantificar e, por exemplo, medir o número de vizinhos, distância de primeiras vizinhas, a mesma coisa que vocês já viram nas aulas de EXAFS. E uma técnica similar a EXAFS que você pode fazer, mas que é sensível à superfície, é a difração de fotoelétrons, que é essencialmente a mesma coisa. Só que ao invés de você detectar modulações no coeficiente de absorção, devido à interferência desses elétrons, você detecta modulações na emissão dos elétrons. Então, nesse caso aqui, eu meço os elétrons emitidos pela amostra, vario a energia incidente e vejo como a intensidade desses elétrons emitidos tem uma modulação. E, de forma bem similar, né, aqui é um resultado que eu peguei da literatura, também ferro metálico, e nesse caso eles querem fazer uma transição de um ferro que tem uma estrutura FCC para o BCC. Então você faz filmes ultra finos de ferro. Quando ele é muito fininho, ele acaba tendo a mesma estrutura do substrato que está por baixo. Então nesse caso ele começa como um FCC. E aqui você está vendo a função de modulação, né, da intensidade dos elétrons em função da energia cinética do elétron, que eu converti aqui para número de onda para ficar igual esse espectro do lado. Então você vê que você tem também modulações muito parecidas e você olha, nesse caso desse exemplo aqui, quando você passa de em torno de 2 camadas atômicas, né, aqui um filme com menos de uma camada atômica, ele tem estrutura FCC e à medida que ele fica com 2 camadas atômicas, localmente você começa já a observar a estrutura BCC. Então esse é um exemplo de Agora eu vou fazer um panorama mais geral, comparando as espectroscopias que eu falei, onde a gente usa a estrutura eletrônica para extrair informações sobre a composição das amostras, né? Se eu quiser saber quais os elementos químicos estão presentes na amostra e quantificar esses elementos, eu posso usar fluorescência de raio-x, se eu quiser ter informações do bulk, ou XPS, se eu quiser ter informações da superfície. E eu estou indicando aqui também a espectroscopia UG, que também é sensível a elementos químicos e tem uma sensibilidade intermediária entre XPS e fluorescência.
Se eu estou interessado em especiação química, eu quero saber quais os estados de oxidação dos elementos que estão na minha amostra, ou a vizinhança química desses elementos, eu posso usar também XPS para isso e absorção de raio-x. Nessas duas técnicas, eu posso usar raio-x de alta energia, que no caso da absorção eu vou estar sondando níveis profundos, e no caso de XPS eu vou arrancar elétrons com alta energia cinética, e em ambos os casos eu sou mais sensível ao volume, ao bulk, e eu também posso usar raio-x de baixa energia, onde no caso da absorção eu vou estar sondando níveis menos profundos, níveis de baixa energia, e no caso de XPS eu emito elétrons com baixa energia cinética. E nesses dois casos eu vou ser mais sensível à superfície. Em alguns casos é interessante sondar níveis de baixa energia, mas sendo sensível ao bulk. E nesses casos a gente usa a técnica de Raman de raio-x, vocês tiveram uma aula sobre isso, né? Que você sonda os mesmos níveis que a absorção de raio-x em baixa energia, mas você usa raio-x de alta energia. E para sondar a estrutura local, a gente pode usar hexáfis ou difração de fotoelétrons. Hexáfis mais sensível ao bulk, fotoelétrons mais sensível à superfície. E para identificar ligações químicas, principalmente em sistemas moleculares, a gente pode usar essas espectroscopias de baixa energia, o CDUV e o infravermelho. Eu acho que aqui é um bom momento para pausar esse vídeo e tentar pensar um pouco. Tenta comparar toda essa espectroscopia olhando para esses diagramas. Presta atenção no como você cita, o que você emite da amostra, o que você mede, quais são os níveis envolvidos, para vocês terem uma ideia geral de todas essas técnicas. Chegamos na metade da aula e agora eu quero falar para vocês sobre o conjunto de técnicas de espectroscopia que a gente usa para investigar os detalhes da estrutura eletrônica. São tipicamente variações da ordem de 1 eletronvolt ou menos de energia e tem origem na interação entre os elétrons, que pode ser, como eu estou representando nessa figura aqui, repulsão entre as cargas negativas dos elétrons, pode ser interação entre os spins dos elétrons, interação entre o momento orbital e o momento de spin do próprio elétron, dentre outras combinações aqui dentro. E só para contextualizar o porquê de estudar esses detalhes da estrutura eletrônica, eu acho que para a maioria de vocês deve ser usual pensar que as propriedades dos materiais e as observações macroscópicas que a gente faz de fenômenos na natureza, por exemplo, em biologia, em química, meio ambiente, depende da estrutura e composição dos materiais. Isso é verdade, né? E grande parte do tempo que a gente dedica nas técnicas de luz síncrona é exatamente para caracterizar estrutura e composição. Estrutura com as técnicas de espalhamento e difração, composição com as técnicas de espectroscopia que eu falei anteriormente. Mas o que está por trás dessa correlação estrutura-propriedade ou estrutura-função, que o pessoal de biologia gosta de falar, é a estrutura eletrônica. Na verdade, o que acontece é que o que controla essas interações aqui, quais interações acontecem e a intensidade dessas interações é a estrutura eletrônica, a estrutura atômica e a composição dos materiais. E são essas interações que definem os detalhes da estrutura eletrônica que determinam as propriedades que a gente observa. Todas as interações que a gente tem no nosso dia a dia, seja todas as reações químicas, biologia, transporte de calor, se um material é transparente ou ele reflete luz visível, tudo depende de detalhes em torno de 1 eletronvolt. São trocas de energia em torno de 1 eletronvolt ou menos e são definidas por esses detalhes na estrutura eletrônica. Então, estudar a estrutura eletrônica é uma coisa muito importante.
principalmente se você quer usar modelos teóricos e computacionais para entender essas propriedades. Esta é uma das grandes aplicações de espectroscopia, que é refinar modelos teóricos e computacionais e definir limites para os parâmetros que geralmente ficam livres nesses modelos. Então, isso é uma das grandes aplicações. Isso é interessante para você compreender melhor fenômenos que você observa, mas uma tendência atual é usar esses modelos computacionais para você fazer previsões de materiais novos que não existem, que tenham a propriedade desejada, né? Então, o que a gente gostaria de fazer eu quero uma propriedade, eu quero um catalisador melhor, ou eu quero um material para uma bateria, ou eu quero um supercondutor. Eu uso um modelo computacional, teórico computacional, que me fala qual é a composição e a estrutura do material que eu preciso. Aí eu vou no laboratório, preparo esse material e consigo ter uma aplicação tecnológica ou um material melhor. Para eu poder fazer isso, que já está acontecendo em alguns casos, eu preciso de modelos teóricos e computacionais cada vez melhores. Então, essa é uma das grandes aplicações de espectroscopia, para olhar para detalhes da estrutura eletrônica, né? Refinar modelos teóricos computacionais. Outra aplicação é quando você tem um material novo, totalmente novo, e você sabe muito pouco sobre a estrutura eletrônica, né? E aí você usa essa espectroscopia para olhar diretamente esses detalhes. Então, nos próximos exemplos que eu vou dar, eu vou concentrar nessa parte de refinamento de modelos teóricos. Então, vou mostrar alguns exemplos de materiais com estrutura e composição simples, propriedades conhecidas, onde o objetivo é olhar os detalhes da estrutura eletrônica para refinar modelos computacionais e teóricos. E eu vou mostrar também algum exemplo de material novo, onde você precisa dessas técnicas para compreender esse material. A primeira característica que eu posso olhar é como varia o número de elétrons de valência em função da energia, ou o número de estados desocupados em função da energia. Isso eu posso usar as técnicas de emissão de raio-x, né, onde eu olho uma transição da valência para um nível profundo e eu meço a energia do raio-x que saiu. Então, se eu meço a intensidade desse raio-x, quanto mais intenso, significa que eu tenho mais probabilidade desse evento ocorrer, então eu tinha mais elétrons, né? Eu tinha mais elétrons lá nos níveis de valência, né? E eu consigo mapear essa densidade de estados ocupados. Na absorção de raio-x, eu mapeio a densidade de estados desocupados, né? Porque eu estou pegando um elétron profundo e levando para um nível desocupado. Então, quanto mais estados desocupados disponíveis eu tiver aqui, maior vai ser a intensidade do meu sinal. Aqui é um exemplo de uma combinação de emissão de raio-x da valência para o caroço e absorção de raio-x em um monocristal de óxido de ferro, Fe2O3. Esta curva aqui de 520 a 530 eletronvolts é o espectro de emissão, né? Então, eu meço toda a radiação emitida, eu vou montar aqui um espectro de emissão de raio-x, né? E aqui de 530 a 534 é o espectro de absorção, onde eu estou mapeando os níveis desocupados. Então, a primeira coisa que a gente pode observar aqui, esses espectros não estão em escala, eles simplesmente foram normalizados, mas a gente pode observar até onde eu tenho, até qual energia eu tenho elétrons ocupados e em qual energia começam os níveis
disponíveis, né, para ocupar com elétron. E essa diferença de energia é o gap do material. Então, combinando emissão com absorção, neste caso aqui na borda do oxigênio, né, eu posso medir o gap do material. E uma coisa interessante é que essa densidade de estados, como essas duas espectroscopias, elas envolvem esses níveis profundos, essas são densidades de estados projetadas no átomo emissor ou absorvedor, no caso da absorção. Então, eu estou olhando para as densidades de estados projetadas no átomo de oxigênio. Se eu quiser olhar para a densidade de estados projetadas no ferro, eu poderia fazer emissão para os níveis do ferro e absorção envolvendo os níveis do ferro. Aí eu poderia medir a densidade de estados projetadas no ferro. E só para ver o tipo de informação que a gente pode obter quando compara com a teoria, aqui é um cálculo de densidade de estados resolvida em elementos, né? Aqui projetada no oxigênio e no ferro, e ele varia aqui, entre esses três gráficos, a um parâmetro que controla a interação elétron-elétron. Então, para você descrever outras propriedades da hematita, aqui, usando essa teoria, esse é um parâmetro importante, né? Você vê que muda totalmente a estrutura eletrônica aqui, o tamanho do gap e a distância entre esses dois níveis desocupados aqui, quando eu vario esse parâmetro. E o que esses autores fazem é comparar com o experimento e você consegue definir limites para esse parâmetro que controla a interação elétron-elétron, comparando a distância entre esses dois picos da densidade de estados ocupados, que você compara aqui com a absorção de raio-x, e o tamanho do gap. Outra coisa que a gente pode medir é a densidade de estados resolvida em spin. Vocês já viram que alguns materiais magnéticos, por exemplo, ferro metálico, quando ele está magnetizado, a densidade de estados ela é diferente se você tem spin para cima ou spin para baixo. Isso é uma coisa que a gente pode medir experimentalmente com essas técnicas, né? Por exemplo, a densidade de estados desocupados a gente pode medir com a técnica de cruísmo circular magnético, XMCD, né? Onde a gente promove um elétron do nível profundo para os estados desocupados. Quando a gente usa radiação incidente circular, né, a gente seleciona o spin de um dos elétrons, né, e aí, fazendo a diferença entre duas polarizações, a gente consegue ter variações na absorção. Né? Aqui um exemplo para a borda L do ferro, né, que representam essa diferença na densidade de estados desocupados entre spin para cima e spin para baixo. E uma coisa interessante que você pode fazer isso, nesse caso aqui do ferro, é medir aquela transição em função da pressão, onde você transforma a estrutura do ferro de BCC para um hexagonal. E o que você vê nesse caso aqui é que você destrói o magnetismo. Né? A amostra, você perde esse sinal de dicroísmo aqui à medida que você passa de 16 gigapascal nas amostras. Então, quando você está apertando, você está fazendo os átomos chegarem cada vez mais perto, e o que você está fazendo é matando essa interação entre os spins. Né? Eles deixam de interagir e eles não ficam mais todos alinhados entre si. A gente pode usar também técnicas de fotoemissão resolvida em spin para mapear a densidade de estados ocupados. Aqui é um exemplo de fotoemissão resolvida em spin, onde eles usam raios-x duros, né, para não ser sensível à superfície. E aqui dá para ver que quando você tem spin para baixo ou spin para cima, as curvas vermelha e azul, né, que ele chama de spin majoritário ou minoritário, você tem uma diferença aqui nos elétrons de baixa energia e aqui no meio. Né? Você tem uma densidade maior para um dos spins, o que dá
essas propriedades magnéticas do material. Complicando um pouquinho mais, a gente pode querer olhar como a energia desses elétrons de valência varia para diferentes direções do cristal. Como esses cristais são estruturas periódicas, o usual é a gente olhar para essas variações de energia no espaço recíproco, né, no espaço de frequências espaciais, né, e a gente usa esses diagramas, né, de como a energia de cada um desses níveis de valência varia quando a gente anda em diferentes direções no espaço recíproco, que gama, H, que estão representados aqui a célula unitária do espaço recíproco, então eu posso andar gama H, HP de P para N para gama e N para P. Então eu faço trajetórias no espaço recíproco e mostro como a energia desses elétrons de valência varia. E aqui estão separados para spin para cima e spin para baixo. E a gente pode medir isso experimentalmente com a técnica de ARPS, né? Que mede não só a energia cinética do elétron, mas o ângulo que ele sai, e a gente pode relacionar com o momento, né? Esse vetor do espaço recíproco. Isso chama medir a dispersão desses elétrons de valência. E aqui eu estou mostrando uma comparação do experimento, que é nesse gráfico de cor aqui, com a teoria, né, para diferentes direções, direção gama P e gama H. Pode ver que a teoria ela casa razoavelmente com o experimento. Você vê que aqui você tem bandas parabólicas, a curvatura da banda está mais ou menos. Em alguns pontos aqui você tem uma melhor concordância e outros uma pior concordância. E você pode tirar parâmetros que refinam a sua teoria também. E esses parâmetros muito mais detalhados. Por exemplo, aquela constante que eu falei para vocês que define a interação entre os elétrons. Você pode tirar também a constante que determina a interação entre os spins, ajustando essas curvas ao que você mede experimentalmente. E aqui é um resumão do que esses caras conseguem tirar. Tem vários detalhes para cada uma das direções. Você pode tirar qual é o momento que o elétron de zero energia tem. A gente chama disso aqui, é o K de Fermi, né, o momento de Fermi desses elétrons. Né? Como esses elétrons de zero energia estão distribuídos no espaço recíproco. Essa é uma propriedade importante. Você pode olhar para a inclinação, que está relacionada com a velocidade desses elétrons, né? Se o modelo está descrevendo bem. A massa efetiva desses elétrons tem a ver com essas interações entre os elétrons. Então, são esses detalhes que a gente pode tirar de um espectro de ARPS que ajudam muito a refinar esses modelos teóricos computacionais. E eu posso estudar também as excitações que eu crio em cima dessa estrutura eletrônica. Por exemplo, usando a técnica de Higgs, onde eu meço a diferença de energia entre a radiação incidente espalhada e a diferença de ângulo, e eu consigo mapear as transferências de energia e momento para a minha amostra. Por exemplo, nesse exemplo aqui, que eu estou representando, eu posso gerar uma excitação de um elétron de valência para a banda de condução, mas eu também posso gerar outros tipos de excitação. Por exemplo, uma onda de spin, que é esse exemplo que eu quero mostrar para vocês no ferro, que é um material ferromagnético e todos os spins estão alinhados. Eu posso gerar uma perturbação que vai fazer esses spins girarem de forma coerente, formando uma onda que se propaga no material. Essa onda ela absorve energia em quantidades bem determinadas, né, que eu posso medir experimentalmente, e eu posso medir como a absorção de energia, a energia dessa onda muda em relação ao momento, né, quando eu meço em diferentes ângulos entre a radiação incidente e a radiação emitida. E com isso eu consigo mapear a dispersão dessas excitações de spin, né? Essas ondas de spin. O que eles fazem de interessante nesse trabalho é
fazer a dispersão em função da espessura desses filmes finos de ferro. E o que eles tiram de resultado novo desse trabalho é que quando a espessura do filme é menor do que 20 células unitárias, a interação efetiva entre os spins reduz em até 40%. Então esse é um efeito similar àquela coisa que eu mostrei, que a interação efetiva reduz, vai a zero à medida que você aumenta a pressão. Nesse caso é um efeito de confinamento, eu só estou cortando o material, fazendo ele mais fino, e eu tenho uma redução da interação efetiva e das propriedades magnéticas desse material. E o último exemplo que eu quero mostrar para vocês é a aplicação em novos materiais de uma técnica de espectroscopia que olha para detalhes da estrutura eletrônica. Então, o exemplo é essa previsão teórica aqui de 2009, né, onde esse grupo ele propôs que se você criasse um material com essa estrutura peculiar aqui chamada estrutura Kagome, né, onde você tem os átomos formando triângulos unidos pelos vértices, os elétrons de valência teriam uma estrutura eletrônica diferenciada que gerariam fases exóticas para esse material, com propriedades totalmente diferentes, né? O que acontece na estrutura eletrônica quando você tem esse tipo de estrutura atômica é que você gera esses pontos onde você tem a dispersão linear e esses cruzamentos, né, chamados pontos de Dirac, que já tinham sido observados no grafeno, né, e você também tem esses níveis que têm curvatura muito suave, chamados de flat bands. E isso dá propriedades interessantes, porque enquanto os elétrons próximos desses pontos de Dirac, eles se comportam como se eles tivessem velocidades muito grandes e massas muito pequenas, né, eles têm quase nada de inércia, estes elétrons aqui nessas flat bands, eles têm massas muito grandes, que a inércia é muito grande, e velocidades muito baixas. Então você tem essas duas coisas competindo no mesmo material, o que geraria propriedades únicas, né? E 10 anos depois dessa previsão, houve uma das primeiras realizações experimentais de um material com essa rede Kagome bidimensional, que é essa liga de ferro-estanho. Na verdade, esse material faz parte de uma família de compostos com essa mesma estrutura, né, onde você pode combinar ferro, manganês, cobalto com germânio ou estanho, né? Então eles formam essa estrutura aqui, né, os átomos de metal de transição nos vértices do triângulo, e no meio desses hexágonos aqui o estanho ou o germânio, né? E olhando na outra dimensão, você tem planos com a estrutura Kagome separados por planos de estanho com a maior distância entre eles para esses compostos binários, né, que você tem 1 para 1. E a primeira coisa que eles fizeram nesse trabalho foi, bom, vamos medir a estrutura usando difração de nêutrons e difração de raio-x. Eles confirmam que tem a estrutura Kagome com uma separação entre as redes bidimensionais e mediram várias propriedades de transporte e propriedades termodinâmicas desses materiais para buscar as assinaturas não usuais que viriam da estrutura eletrônica peculiar dele. O trabalho acaba sendo um pouco inconclusivo, né? Eles medem diversas propriedades, né, aplicando diferentes gradientes de temperatura, campo magnético, campo elétrico, mede condutividade térmica, condutividade elétrica, calor específico, magnetização, coeficiente Hall, um monte de propriedades. Tem uns 20 gráficos nesse trabalho. E a conclusão assim, que eles chegam é que assim, parece que tem essa estrutura eletrônica peculiar, mas parece que tem muita interação entre os elétrons e talvez está mascarando esse sinal. Então, a conclusão deles é que a estrutura eletrônica ainda tem um efeito muito forte 3D de interação entre essas camadas, mas a estrutura magnética parece ser muito compatível com interações em 2 dimensões apenas dos spins. Então, o que foi feito alguns meses depois, no começo de 2020,
é a comprovação experimental usando o ARPS, que você de fato tem aquela estrutura eletrônica peculiar prevista lá em 2009. Né? Então, aqui, olhando nas curvas de energia em função do momento, você consegue ver claramente aqui a dispersão linear e o cruzamento no ponto de Dirac. E aqui as bandas quase planas aqui, com uma curvatura muito pequena, que se estendem num longo trajeto aqui no espaço recíproco, ao longo de toda a zona de Brillouin aqui, essa banda reta. E talvez a evidência mais chamativa é olhar aqui para a distribuição em momento, né, dos elétrons de energia zero, né, em duas dimensões aqui. Então, isso aqui é a distribuição no espaço recíproco desses elétrons de energia zero. Né? Como que esses elétrons menos energéticos do material se distribuem no espaço recíproco? E eles têm a mesma estrutura prevista aqui. Então, isso aqui é uma comprovação experimental direta daquela previsão teórica feita lá em 2009. O que eu queria chamar a atenção aqui, que isso aqui resolveu um problema, né, na literatura. A gente não sabia se você tinha ou não feito a realização experimental daquela previsão, mas mais do que isso, enfatizar que esse tipo de previsão teórica, de você falar, olha, procure por esse material que ele deve ter essa estrutura, só é possível por todo o conhecimento acumulado de pessoas estudando estrutura eletrônica, tanto com teoria como modelos computacionais e medidas experimentais de estrutura eletrônica. É todo esse conhecimento acumulado que chegou para grupos agora conseguirem fazer essas previsões teóricas de materiais que não existem para ter propriedades novas. Então, esse é o valor do estudo de estrutura eletrônica. Então, para resumir tudo que eu falei sobre essas técnicas de espectroscopia para olhar detalhes da estrutura eletrônica, a gente pode olhar para a densidade de estados ocupados, usando fotoemissão, UPS, quando a gente quer olhar para a densidade de estados total. A gente pode usar espectroscopia de emissão de raio-x, olhando para transições da valência para algum nível profundo, onde a gente vai ter a densidade de estados projetadas no átomo emissor, e eu posso fazer essa medida para diferentes átomos, né? Projetar a densidade de estados em vários elementos do meu material, e eu posso olhar também para a densidade de estados resolvida em spin, quando eu uso radiação circularmente polarizada para fazer fotoemissão, ou eu uso um detetor que detecta seletivamente uma polarização de spin ou a outra. Eu posso olhar também para estados desocupados, né? Eu posso usar espectroscopia de absorção para mapear a densidade de estados desocupadas projetadas no átomo absorvedor, e eu posso projetar também em spin, quando eu uso radiação circularmente polarizada, né? No XMCD. E aqui, só para complementar, existe uma técnica, né, chamada fotoemissão invertida, onde você joga elétrons de baixa energia no seu material. Esse elétron é absorvido, né? Ele ocupa um estado desocupado e a diferença de energia cinética é emitida na forma de radiação UV. Não é uma técnica que você precisa de síncrotron, porque você joga elétrons, mas você usa espectrômetros muito parecidos com o que a gente usa em síncrotron para medir essa radiação emitida. E você consegue medir a densidade de estados desocupadas total, sem projetar em elemento ou spin. E você pode também olhar para a dispersão desses elétrons ou a dispersão das excitações criadas em cima da estrutura eletrônica usando ARPS e RICS, né, que são as técnicas queridinhas aí de estrutura eletrônica. Mas é bom lembrar que você tem muita informação que a gente consegue com essas técnicas aqui, mesmo as técnicas que não são resolvidas em momento. Elas já dão muita informação relevante, que são complementares ao que a gente tem
com ARPS e RICS. Tudo bem? Bom, chegamos ao resumo final da minha aula. A mensagem que eu quero deixar para vocês é que a gente pode comparar as espectroscopias usando como critério a informação que você quer obter das técnicas. Por exemplo, eu quero olhar detalhes da composição das amostras. Eu vou usar um conjunto de técnicas onde eu vou sondar variações na energia de ligação dos elétrons da ordem de alguns eletronvolts até centenas de eletronvolts. E isso está relacionado com a interação elétron-núcleo. Por outro lado, quando eu estou olhando para a estrutura eletrônica, tem um conjunto de técnicas onde eu vou olhar detalhes muito menores, variações muito menores em energia, tipicamente menores que um eletronvolt, que estão relacionadas com essas interações entre os elétrons. E um outro ponto que eu queria deixar claro agora no final é que essas técnicas de espectroscopias, onde a gente tinha informações sobre a composição do material, são muito complementares às técnicas de espelhamento de difração, onde você olha a estrutura do material, a ordem e longo alcance desse material. Principalmente para materiais heterogêneos e de fases múltiplas. Essas técnicas de espectroscopia e difração e espalhamento são muito complementares para gerar uma imagem mais completa sobre a estrutura e composição do material. Por outro lado, essas técnicas de estrutura eletrônica, onde a gente quer olhar esses detalhes, elas são muito mais aplicadas para materiais homogêneos. Porque se você tem muita mistura de fases ou materiais extremamente heterogêneos, esses detalhes da estrutura eletrônica acabam se misturando e você não consegue resolver nada. Então, essa é a mensagem final que eu queria deixar para vocês. Pensa em espectroscopia de forma comparada e tentem usar esses diagramas de energia como uma ferramenta para lembrar vocês os princípios que estão por trás das espectroscopias e o tipo de transições envolvidas e o tipo de sinal que você mede, o que você joga na sua amostra, tudo bem? Eu queria deixar com vocês aqui também algumas bibliografias, sugestões de bibliografias, 4 livros muito bons que detalham bastante essas técnicas de espectroscopia. E por fim, deixar meu e-mail de contato aqui, se tiver qualquer dúvida, sugestões, ou se eu tiver falado alguma coisa errada, por favor, entre em contato comigo, a gente pode conversar. Eu adoro discutir essas coisas de estrutura eletrônica, de técnicas de síncrona, técnica de espectroscopia. Então, fica aí meu contato. Muito obrigado pela atenção e pela paciência. E espero discutir mais com vocês em breve.